Este é o ponto que nos leva, então, ao que Jesus diagnosticou sobre este assunto. O primeiro diagnóstico é em relação à multidão que o seguia. O segundo diagnóstico é em relação aos obreiros que devem atender a demanda espiritual dessa multidão. Olha como Jesus observa uma multidão aflita e exausta. As duas palavras aqui, aflita e exausta, que indicam apenas uma condição: pessoas que estão jogadas, pessoas que estão, literalmente esse é o sentido dessas duas expressões, arremessadas ao chão. Obviamente, esta é uma condição aqui espiritual. Ele não está falando em si, ele não se limita ao aspecto material, físico da condição dessa pessoa. Mas a questão aqui, veja, Jesus tem compaixão. A compaixão, ela é própria da condição espiritual de alguém, e não apenas da condição social, econômica em que ela se encontra. A compaixão e a misericórdia é parte dos atributos de Deus para manifestar o seu anseio e desejo em concretizar a redenção de pecadores. Por isso que é um problema espiritual. Jesus olha para o coração delas, e não pelo fato delas apenas estarem doentes, com fome, sem dinheiro, pobres. O que provavelmente havia muitas pessoas, muitas delas, seguindo Jesus com esse intuito de que saíssem dessa condição social e econômica terrível que elas sofriam. Jesus está olhando o diagnóstico ao coração dessas pessoas. Elas estão aflitas e exaustas. A condição degradante da alma delas. Jesus, ele teve compaixão delas, não por causa das suas demandas e necessidades externas, meus irmãos, mas por causa dos muitos pecados que as deixavam aflitas e sobrecarregadas. E é por isso que Mateus ele vai dizer: são como ovelhas sem pastor. A cena aqui não é de uma ovelha. O que vem à mente, às vezes, quando tem um conceito de uma ovelha sem pastor, pode dar ideia, aquela mesma ideia da parábola de Jesus sobre a ovelha que se perdeu, das 100 ovelhas, e Jesus foi atrás daquela, trouxe de volta para as 99, para o aprisco. Aqui não é a ideia da ovelha que se desgarrou do rebanho e do seu pastor. Aqui, ao contrário, o texto está nos falando de um rebanho que está completo, que se encontra dentro do local devido em que elas devem permanecer. Elas provavelmente estão no lugar onde há pastagem, onde há o aprisco, o lugar de descanso delas, mas lhe falta o fundamental: elas não têm um pastor para guiá-las, para orientá-las. Estas ovelhas estão em um lugar apropriado para serem alimentadas, mas não há quem alimente, não há quem as guie de volta para o seu curral de descanso. A cada dia que passa, elas vão ficando mais debilitadas, vai sobrecarregando em si suas enfermidades, suas doenças, vão ficando com fome e mais ainda cansadas, a ponto de estarem, então, arremessadas ao chão, prestes a morrerem. Parece-nos que esta é uma cena bem mais deprimente do que a ovelha que se perde do aprisco. É interessante porque quando a gente observa a ideia de uma ovelha que se perde do aprisco, que se perde do pastor, ovelhas desgarradas desse aprisco, são ovelhas que ainda têm um pastor que vai lhe buscar. Percebam essa cena. Mas essas pessoas estavam cansadas dos falsos ensinamentos dos seus líderes religiosos. Essas pessoas, elas estavam sobrecarregadas e aflitas no seu coração porque não tinham pastores de verdade. Jesus, anteriormente, inclusive havia chamado os fariseus e os escribas de hipócritas, ladrões, salteadores, haviam chamados de lobos, porque eles estavam seguindo a orientação de homens que não eram pastores de fato, mas eles eram lobos, eles eram salteadores, eles eram ladrões, eles eram hipócritas, o que rapidamente se me permite uma aplicação que ela é muito simples. Um dos critérios para que você venha, ou para que você se torne membro ou congregue numa igreja local, numa congregação local, você deve observar se
se este aprisco tem ou não um pastor. Logo vocês vão entender que pastor é esse. Em segundo lugar, observar se quem está ali, os que estão ali conduzindo essa igreja, esse rebanho, se eles são encarregados ou não desse pastor, e se eles são lobos, se eles são salteadores ou ladrões. O texto aqui está nos fazendo um contraste entre os líderes religiosos dos judeus em relação a Jesus Cristo. Aquelas pessoas estavam cansadas dos falsos ensinamentos dos fariseus e escribas, porque eles se apresentavam como aqueles que ofereciam a solução para o problema dos seus pecados. E eles não tinham a solução para o problema dos pecados dessas pessoas. Como elas deveriam se livrar desses pecados? Então, Mateus não está falando aqui de pastores de igrejas locais como eu, presbítero Albert, mas ele está falando aqui de Jesus Cristo como verdadeiro pastor. O grande problema apresentado por Mateus aqui no texto diz respeito a quem é o verdadeiro guia e salvador de Israel. No início da liturgia lemos Miqueias. Miqueias capítulo 5, verso 2 em específico, nos dá aqui a designação correta do que significa a palavra pastor aqui no contexto de Mateus, para se referir à pessoa de Jesus. Quando ele diz lá em Miqueias 5:2, e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O sentido, a palavra usada por Mateus 2, verso 6, referindo-se ao texto de Miqueias, capítulo 5, verso 2, que ele cita o mesmo texto, ele não usa a palavra reinar em Israel. Olha o texto como está. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá o meu povo. O sentido da expressão ovelhas sem pastor significa súditos sem rei. Um povo sem seu rei é um povo sem proteção, sem salvação, sem libertação. É um povo entregue aos seus inimigos. A lei, quando você... Outra observação que é importante fazer, porque isso faz parte da liturgia até. Nós estamos no momento, nos cultos, na leitura no Antigo Testamento do livro dos reis. Os dois livros, primeiro e segundo livro dos reis, com certeza tinha muito mais escritos, porque ali é como se fosse em forma de ata. Tem aqui, os presbiterianos mais antigos sabem como é que é isso aí, né? Das sociedades internas, a gente fazia ata, aprendia a fazer ata. É como se fossem atas, registro histórico. Você percebe nos registros históricos que o povo de Israel está exatamente, entra um rei, sai um rei, entra outro rei, e esse rei, e a maioria desses reis, tanto de Israel como de Judá, eles eram tão mal perante os olhos do Senhor que o povo não suportavam esses reis, e eles o matavam. Mas o filho, o sucessor, era o próprio filho do outro que eles tinham matado. Povo sem rei, povo sem pastor. A imagem é essa, quando os fariseus e os escribas se apresentam aos judeus como esse tipo de guia, esse tipo de pastor. E é por isso que Jesus foi hostilizado de uma forma muito clara, rejeitado agressivamente pelos fariseus. Porque os fariseus, eles arrogavam para si esse título e essa função de esse tipo de pastor, de rei, de Messias. Mas falsos guias que se apresentam como meio de salvação ao povo é a mesma coisa que nada. Falsos salvadores não serão capazes de guiar pecadores à verdadeira salvação, pelo contrário, mas ainda se sentirão perdidos, aflitos e sobrecarregados de tanto pecado e de tanta falsa esperança, acarretando mais ainda peso sobre esses pecados. O que caracteriza Jesus como verdadeiro pastor de Israel aqui é só você olhar para as atribuições de um pastor. O trabalho de um pastor, quando você vê aqui a cena das ovelhas, do rebanho, o que me faz pensar em Moisés, pastor de rebanho. Isso era próprio da vocação do povo de Israel. Mas o trabalho dele é proteger. O trabalho dele é cuidar e salvar, quando necessário, com a sua própria vida, as suas ovelhas. A imagem lá do libertador, de Êxodo.
O próprio Senhor Jesus se apresentou como o verdadeiro pastor das suas ovelhas, dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O verdadeiro pastor não é aquele que é capaz de arregimentar, aglomerar pessoas, aglomerar multidão de pessoas para si mesmo, mas é aquele que dispõe sua própria vida para impedir que suas ovelhas sejam levadas à morte. Essa é a imagem do pastor aqui. Não é esse que vos fala, esse tipo de pastor que está aqui. Porque esse tipo de pastor que está aqui, ele tem o risco no seu coração de gravemente pecar contra Deus em ser covarde, em ser frouxo, em recuar e fugir para não ser morto pelos inimigos e larga o rebanho. Risco de abandonar o rebanho e deixar o rebanho a sua própria sorte, a sua própria mercê, entrega às mãos dos lobos. O que já me adianta dizer, obviamente esse ano, provavelmente nós vamos ter aí treinamento e curso para a formação de presbíteros. Nós vamos chegar ao momento, tá, bem próximo disso, de nos tornarmos uma igreja organizada, e nós vamos ter presbíteros, diáconos eleitos. O que já você precisa ter em mente, meu caro irmão, homens, tenham em mente isso. A que nós somos propensos, especialmente nos dias de hoje, propensos à covardia, propensos ao medo, em vez de colocar-se à frente do rebanho para proteger o rebanho, levar pancadas para preservar o rebanho, nós fugimos e deixamos o rebanho à sua própria sorte. Pense nisso quando você desejar no seu coração o presbiterato e também o diaconato. O verdadeiro pastor não é aquele que é capaz apenas de estar à frente de um grupo de pessoas para liderá-los, administrá-los, pregar, mas aqui nos fala de um pastor que morreu pelos nossos pecados. Por isso é o sentido do pastor perfeito, porque eu sou uma dessas ovelhas que precisa desse pastor, tanto quanto vocês. Esse pastor de Israel é aquele que deu a própria vida como expiação dos pecados das suas ovelhas, para livrar as suas ovelhas do peso, da culpa desses pecados e os guiar para o descanso eterno. E a aplicação aqui é muito simples. Quem é o verdadeiro pastor da sua igreja? Quem é o guia e o que apacenta e governa a sua igreja de fato? Veja como essas perguntas nos ajudam ou nos levam, eu espero que seja isso que o Espírito Santo esteja te conduzindo a meditar agora, como nos ajudam ao perigo de idolatrar líderes, de idolatrar inclusive pastores, homens, pregadores. E o quanto esses homens, esses pregadores, pastores, presbíteros, eu incluo também os diáconos, eles correm o risco de caírem também no pecado, de querer tomar o lugar deste verdadeiro pastor, achando que eles são iguais a Deus, ou são como Deus. Quem é o guia